Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que, olha, parece simples na superfície, mas que fica mais complexa e fascinante a cada camada que a gente tira. Com certeza. Estamos falando do capítulo 9 do Evangelho de João. Nossas fontes aqui são as notas e comentários de duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Que ajudaram bastante a gente a cavar fundo no texto. Exato. E a nossa missão é desvendar a história de um homem que nasceu cego e como a cura dele vira tudo de cabeça para baixo, sabe? Revelando muito mais do que só a recuperação da visão. E a história já começa com uma pergunta que, nossa, para os nossos ouvidos hoje, soa quase cruel. É bem chocante, né? Muito. Os discípulos veem o cego e, em vez de perguntar como ajudar, eles viram para Jesus e mandam: Mestre, quem pecou, este homem ou os pais dele, para que ele nascesse cego? É uma pergunta que já chega com um veredito. Um veredito. A única dúvida deles é quem culpar. Exato. E para a gente entender de onde vem essa pergunta, a gente precisa, entrar na mentalidade da época. Havia uma crença muito forte, quase uma fórmula matemática. De que tudo tem uma causa e efeito direta, né? Isso. A ideia de que todo sofrimento era um resultado direto de um pecado específico. Se algo ruim acontecia com você, era porque você, ou talvez seus pais, tinham feito algo para merecer. A tal da justiça retributiva. Exatamente. Então, para os discípulos, aquele homem cego não era uma pessoa, era um problema teológico a ser resolvido, sabe? A pergunta deles era uma tentativa de achar o culpado. Peraí, então a resposta de Jesus deve ter soado como uma bomba para eles, porque ele não entra nesse jogo de quem pecou. De jeito nenhum. Ele vira a mesa completamente. Ele diz: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É uma virada de chave radical. Jesus recusa a premissa da pergunta. Ele basicamente diz: vocês estão fazendo a pergunta errada. O foco está todo errado. Pois é, a questão não é olhar para o passado para achar um culpado. A questão é olhar para o presente e para o futuro para ver como Deus pode agir. Ele muda o foco da causa do sofrimento para o propósito de Deus através do sofrimento. E essa mudança prepara o palco para tudo que vem a seguir. E o que vem a seguir é uma das curas mais estranhas que ele faz, não é? Sem dúvida. Porque ele não usa só a palavra. A descrição é muito física, muito terrena. Ele cospe no chão, faz um lodo com a saliva, passa nos olhos do homem e depois manda ele ir se lavar num lugar específico, o tanque de Siloé. É bem gráfico. Essa parte sempre me intrigou. Parece quase mágico ou, sei lá, até meio rústico. O que as fontes dizem sobre essa escolha de método? Então, essa estranheza é totalmente intencional e, olha, cheia de simbolismo. Vamos por partes. Primeiro, o local. O tanque de Siloé. Certo. As nossas fontes destacam que o nome Siloé, em hebraico, significa enviado. Enviado, nossa! Pensa na simbologia disso. O homem precisa obedecer à instrução e ir se lavar no tanque do enviado para ser curado. É um ato de fé que aponta diretamente para a identidade de Jesus, que em todo o Evangelho de João se apresenta como o enviado do Pai. Caramba, essa conexão eu nunca tinha feito. Então, o próprio ato de ir se lavar no tanque já era uma declaração sobre quem Jesus era. É uma camada de significado que passa totalmente batido se você não conhece o hebraico. Que incrível! E tem mais. E uma das fontes que a gente usou menciona até uma descoberta arqueológica, né? Sim, e isso ancora a história de uma forma muito concreta. Em 2005, arqueólogos descobriram em Jerusalém o que se acredita ser o tanque de Siloé original, da época de Jesus. Ver a foto dessa escavação dá uma dimensão histórica muito real para o relato. Fascinante. Mas tem outra camada ainda mais provocadora no método que Jesus usou. O lodo. Não só o lodo, mas o dia em que ele fez o lodo. Tudo isso acontece num sábado, e aqui as notas da Bíblia Holman são muito claras. A tradição oral dos fariseus proibia 39 categorias de trabalho no sábado. E uma delas era Amassar, como se faz com pão.
Fazer lodo com saliva e terra era visto como uma atividade análoga a amassar. Ou seja, era uma violação direta da lei do sábado na interpretação deles. O que me leva a pensar, ele não precisava fazer o lodo, certo? Exato, Ele já tinha curado gente com uma única palavra. exato. Parece que ele escolheu o método mais provocador possível, de propósito. Ele estava cutucando a onça com vara curta. Exatamente. A cura poderia ter sido instantânea e discreta. Mas ao fazer o lodo e mandar o homem caminhar pela cidade até o tanque, Jesus está tornando o milagre um evento público e deliberadamente confrontando a interpretação legalista da religião da época. Ele não está só curando um homem. Não. Ele está forçando uma discussão sobre quem tem autoridade para interpretar a lei de Deus e qual é o verdadeiro propósito do sábado. E a provocação funciona. O homem se lava, volta para casa enxergando e o caos se instala. A confusão é imediata. A primeira reação não é nem de alegria, é de confusão. Os vizinhos olham e não acreditam. Alguns dizem, é ele, outros, não, só parece com ele. O próprio homem tem que intervir e dizer, gente, sou eu. É curioso, né? A primeira coisa que o milagre causa é uma crise de identidade, não só para ele, mas para a comunidade. Totalmente. E a resposta dele é a mais simples e direta possível. Quando perguntam o que aconteceu, ele não cria teoria, não faz pregação, ele só relata os fatos. Um homem chamado Jesus fez lodo, passou nos meus olhos. Mandou-me lavar, eu fui, me lavei e agora vejo. É um testemunho puro, baseado na experiência. E esse testemunho simples é tão poderoso que a história escala e chega aos fariseus. É aí que a coisa esquenta de verdade. Porque quando os fariseus ouvem a história, eles não se unem para celebrar. Longe disso. A reação é de divisão. A fonte usa a palavra grega cisma para descrever. O grupo racha no meio. De um lado, os mais rígidos dizem, esse Jesus não pode ser de Deus, porque ele não guarda o sábado. E do outro, uma minoria mais cautelosa pergunta: mas como um pecador poderia fazer sinais tão extraordinários? O foco deles não é a compaixão pelo homem, é a infração da regra. A prioridade deles está toda na manutenção do sistema. O homem curado vira um problema, uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça deles. Pois é. Então, eles o chamam para um interrogatório formal. E é fascinante observar como a compreensão do homem sobre Jesus evolui sob a pressão. Sim. Primeiro era só o homem chamado Jesus. E agora, quando os fariseus o pressionam, ele dá um passo à frente e diz, ele é um profeta. A fé dele está sendo forjada no fogo. Como o testemunho dele é inabalável, os fariseus mudam de tática. Eles pensam, ok, não conseguimos quebrar o homem, vamos tentar os pais. E eles chamam os pais para depor. Essa cena é de uma tensão absurda. Dá para sentir o pânico deles, não dá? Eles estão no meio de um campo minado. Por um lado, o filho deles, que nasceu cego, está curado. É um milagre. Um motivo de alegria imensa. Mas por outro, eles estão diante da autoridade religiosa máxima, que já está com a faca nos dentes. E a resposta deles mostra esse medo. Eles confirmam os fatos básicos. Sim, sabemos que este é nosso filho e que ele nasceu cego. Mas quando a pergunta é, como ele agora vê, eles se esquivam. Não sabemos, perguntem a ele. Ele já tem idade, pode falar por si mesmo. Eles basicamente jogam a batata quente de volta para o filho. Por quê? Por que tanto medo? As notas das fontes explicam isso muito bem. Não era um medo vago. Era um medo muito específico de uma punição real. Os líderes da sinagoga já tinham feito um acordo. Ah, sim. Qualquer um que confessasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. E ser expulso não era como ser suspenso de um clube. Era uma excomunhão. Era uma morte social. Exato. Significava ser cortado de toda a vida comunitária, social, econômica e religiosa. Uma morte civil. O medo deles era completamente compreensível. Eles escolheram a autopreservação. O que nos leva ao segundo round do interrogatório com o homem. Agora os fariseus estão mais agressivos, mais impacientes. A paciência acabou. Eles tentam uma tática de pressão psicológica, dizendo, dê glória a Deus, nós sabemos que esse homem, Jesus, é um pecador. É quase uma coação, tipo, a gente já tem o veredito, só concorda com a gente para encerrar o caso. Mas a resposta do homem
Nossa, é uma das falas mais espetaculares de todo o Novo Testamento. Concordo plenamente. Ele não entra na discussão teológica deles. Ele se apega à própria experiência com uma lógica irrefutável e até um pouco irônica. Ele diz: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É um nocaute. Ele anula toda a especulação teológica com um fato inegável da vida dele. E é uma inversão de papéis total, né? Total. O mendigo, cego, sem educação formal, está encurralando a elite intelectual e religiosa do seu tempo. E ele não para por aí. Não mesmo. Ele começa a usar a própria teologia dos fariseus contra eles. Ele argumenta: ora, nós sabemos que Deus não escuta pecadores. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Ele está dando uma aula de teologia para eles. É brilhante. Usando a lógica que eles mesmos deveriam seguir. A essa altura, eles perderam completamente o controle. Não tem mais argumentos, só autoridade. E quando os argumentos acabam? Sobra o ataque pessoal. Exato. Eles explodem em fúria e dizem: você nasceu inteiramente em pecado e quer nos ensinar. É o cúmulo da arrogância. E então, eles fazem o que ameaçaram. O expulsam. A ameaça se cumpre. Ele agora é um pária, expulso da única comunidade que conhecia. Mas é aqui que a história tem sua reviravolta mais bonita, eu acho. Com certeza. Ele é rejeitado pela religião, mas é encontrado por Deus. Lindo isso. Exatamente. Ele é expulso da estrutura religiosa, mas é nesse momento de isolamento que ele tem um encontro mais direto e íntimo com Jesus. O texto diz que Jesus, ao saber que o haviam expulsado, foi procurá-lo. Jesus vai atrás dele. Vai atrás dele. E então se revela de uma forma que não tinha feito antes, perguntando: você crê no Filho do Homem? É um título messiânico, claro, tirado do livro de Daniel. E a resposta? O homem que passou por toda essa jornada, da ignorância à defesa corajosa, finalmente chega ao seu destino. Ele responde: creio, Senhor, e o adorou. A visão física que ele ganhou no início é completada agora com a visão espiritual plena. Então, o que tudo isso significa? A história não acaba aí. Tem um epílogo, um confronto final entre Jesus e alguns fariseus que estavam ali por perto. Sim, tem um fechamento crucial. Jesus faz uma declaração enigmática e poderosa. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E os fariseus, claro, se sentindo ofendidos, retrucam: por acaso nós também somos cegos? A pergunta que entrega tudo. E a resposta final de Jesus é devastadora. Ele diz: se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Mas como agora dizem, nós vemos, a culpa de vocês permanece. Uau! As fontes ressaltam que o juízo aqui não é uma condenação de tribunal, mas um ato de revelação. A presença de Jesus, que se chama de a luz do mundo, funciona como uma luz forte que entra num quarto e mostra como as coisas realmente são. Ou seja, a cegueira dos fariseus não era falta de conhecimento. Eles sabiam as escrituras de cor e salteado. O problema não era esse. A cegueira deles era o orgulho, a recusa em admitir que poderiam estar errados. A própria certeza deles de que enxergavam era o que os mantinha presos na escuridão. Perfeito. O milagre força todo mundo a se posicionar. E ao fazerem isso, eles revelam sua verdadeira condição. O homem que era fisicamente cego, mas humilde e aberto à verdade, ganha visão em todos os sentidos. Enquanto os que viam... Os fariseus que tinham visão física e conhecimento teológico, mas eram arrogantes e fechados, são revelados como os verdadeiramente cegos. É uma inversão completa. Resumindo tudo, então, o que começa com uma história da cura de um homem se torna uma alegoria profunda sobre o que realmente significa ver. Exato. A gente acompanhou a jornada de fé de um homem crescendo sob pressão, enquanto a certeza inabalável dos especialistas se mostrou a pior forma de cegueira. E isso desafia uma ideia muito comum, sabe? De que ter conhecimento religioso ou status garante a visão espiritual. Na verdade, pode ser o contrário. A história sugere exatamente o contrário.
que o conhecimento sem humildade pode, na verdade, se tornar uma barreira que nos impede de reconhecer a verdade, mesmo que o milagre aconteça bem na nossa frente. O que nos deixa com um pensamento final para refletir. A história termina com os fariseus sendo condenados não pela ignorância, mas pela própria afirmação de que enxergam. É um ponto-chave. Isso levanta uma questão bem provocadora para os nossos dias, um tempo saturado de informações, certezas e opiniões fortes. De que maneiras a nossa própria convicção de que estamos vendo a verdade pode ser, ironicamente, a maior barreira que nos impede de alcançar um entendimento mais profundo e verdadeiro?